Fala galera! Hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante para o teu conteúdo programático, juros compostos. Vamos que vamos! Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma diferença entre juros simples e juros compostos. Para você que ainda não assistiu a aula de juros simples, vá lá na playlist que tem todo o conteúdo lá, tudo bem? Então, gente, é o seguinte, o juros simples, a taxa percentual ela incide sobre o capital invertido ou capital emprestado, tudo bem? No juros compostos a gente vai perceber uma coisa diferente. Vamos lá dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tenha um valor de R$ 1.000 e esse valor ele vai sofrer um aumento de 10%. Isso no primeiro mês. Sofrendo um aumento de 10% no primeiro mês, o valor obtido vai ser 1.100. Então, neste caso, tanto no juros simples quanto nos juros compostos, você vai perceber a mesma coisa, o mesmo valor. Porém, quando você vai para o segundo mês, a coisa modifica. Porque o que acontece? Os juros compostos, ele vai ser incidido através de quem? Do capital final. Quem é o capital final? Foi esse aqui, ó, do primeiro mês. Então, 10% de 1.100, um acréscimo, você vai ter um valor de 1.210. E assim por diante. No terceiro mês você também vai ter a taxa percentual dos juros incidido sobre o valor anterior, que vai dar 1.331. Então é isso aí, gente. Os juros compostos, como nós conhecemos, são juros sobre juros. Geralmente nas transações bancárias, de empréstimo, então quando alguém vai fazer um investimento, você trabalha esse tipo de juros. Agora vamos entender a fórmula que vai ser necessária para a gente calcular os probleminhas, tá? A primeira fórmula é essa daí, ó. A fórmula que representa o montante. Então, M é o montante, C é o capital, I é a taxa percentual e T é tempo. Como eu falei na aula de juros simples, também eu vou repetir. Taxa percentual e tempo são unidades que vão andar juntas. Se a taxa percentual tiver em meses, o tempo vai estar em mês. Se a taxa percentual tiver em ano, o tempo tem que estar em ano. Então, são unidades harmônicas, tá? Então, essa fórmula vai ser importante para os nossos cálculos. E a próxima fórmula que nós temos é a fórmula do montante, que você vai precisar para encontrar o capital ou encontrar os juros. Vai depender do problema ou da questão. Tudo bem? Vamos verificar um exemplo para a gente ver como é que a gente trabalha essas duas formulazinhas aí, tá? O investidor aplica R$ 100 a juros compostos durante 2 meses. Determine o montante gerado, sendo a taxa de 10% ao mês. Então vamos lá verificar os nossos dados. O problema me deu o capital, ele me deu o tempo, a taxa percentual também, e ele quer saber o montante. Então, a fórmula que permite eu determinar o montante é M igual a C, 1 mais I elevado a T. Então, vamos lá agora fazer as nossas substituições. C é o capital, R$ 100. A taxa percentual, 10%. Mas, pessoal, vamos lá verificar o seguinte. Essa taxa percentual você não pode colocar diretamente aqui na fórmula, porque se você colocar você vai errar, tudo bem? O que você deve fazer? Você deve converter ou transformar essa fórmula percentual, tudo bem? Então como é que vai ficar? Você vai fazer assim, ó, 10% é igual a 10 sobre 100. Você simplifica cortando um zero em cima, um zero embaixo, e 1 sobre 10 é igual a 0,1. Tudo bem? Uma outra maneira, que é uma forma assim mais rápida da gente chegar, é você trabalhar dessa forma aqui, ó, 10%. Você tem que entender o seguinte, você vai deslocar a vírgula dos números no sentido da direita para a esquerda. Então aqui eu tenho o primeiro número, o segundo número e coloco a vírgula e um zero. O número formado é 0,1, certo? Esse zero aqui no final da vírgula, ele não tem valor algum. Se você tivesse um valor percentual que já tem a vírgula, como era que você ia fazer? A vírgula está bem aqui, certo? Então, da direita para a esquerda, você vai
deslocar dois números e vai ficar assim, ó. Primeiro número, segundo número e a vírgula e coloco um zero. Tudo bem? O número formado 0,0124. Então basta você deslocar dois números no sentido da direita para a esquerda. Faz essa anotação aí no teu caderno que vai ser importante. Então vamos lá agora fazer as nossas substituições, né? Então aqui a taxa percentual 0,1, vou colocar aqui ó, bonitinho 0,1. O tempo 2 meses. Então tem aqui ó, montante é igual a 100 vezes, somando aqui 1 mais 0,1 é 1,1 elevado a 2. Então vamos lá. Esse 100 está multiplicando com esta potência aqui, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai calcular 1,1 elevado a 2. 1,1 elevado a 2, dessa forma aqui. Então tenho 1 vezes 1, aqui vai dar 1, aqui também vai dar 1 e aqui vai dar 1. E agora eu vou somar. Baixa esse daqui, 1 mais 1, 2 e aqui 1. Confere quantos números eu tenho depois da vírgula. O primeiro, o segundo, da direita para a esquerda você confere 2 e coloca o número aí, certo? Coloca a vírgula, melhor dizendo. Então tem aqui ó, 1,21. Logo meu montante é igual a 100 multiplicado 1,1 elevado a 2 é 1,21. Agora você tem 100 multiplicado por 1,21 é igual a 121. Logo seria a minha alternativa B. O segundo exemplo diz assim: um capital de R$2.000 esteve aplicado durante 2 anos no regime de capitalização composta. Calcule a taxa necessária para que possa ser obtido um montante de R$8.000. Então vamos colocar a fórmula aqui. A fórmula do montante é esta, né? Bem, o que a gente tem aqui como dado? O problema me forneceu o capital, R$2.000, me forneceu o tempo, 2 anos, ele quer saber a taxa percentual e o montante ele me forneceu também. Agora a gente só vai substituir na fórmula. Então tem aqui 8.000 é igual ao capital 2.000, 1 mais a taxa percentual que eu quero determinar e o tempo 2 anos. Agora você vai prestar bem atenção nesse detalhe aqui. 2.000 está multiplicando essa expressão aqui, certo? Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí fica 1 mais i elevado a 2. Você pode simplificar cortando os 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo e agora dividir 8 por 2, que vai ser igual a 4. E aí você tem 1 mais i elevado a 2. Agora a gente presta bem atenção nessa passagem, porque muitos alunos têm dificuldade e muitos erram também, certo? Eu vou só organizar neste outro lado para a gente fazer um cálculozinho bem bonitinho. Olha só. Esse 2 aqui, ele vem para cá, para o segundo membro, na forma de raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, 1 mais i é igual a raiz quadrada de 4. Olha só como ficou a expressão. Agora você vai baixar isso aqui, tira a raiz quadrada de 4, que é 2, e você tem essa equaçãozinha, em que esse 1 ele vem para cá, para o segundo membro. Então você tem 2 menos 1, logo o i é igual a 1. Presta bem atenção que aqui é uma pegadinha, tá? O aluno afobado, ele vai logo marcar a alternativa A ou a alternativa B, né? Vamos analisar aqui cuidadosamente essa questão. Esse I aqui, gente, ainda não é a taxa percentual, tudo bem? Você vai simplesmente multiplicar por 100, que vai dar 100%. Qual é a unidade dessa taxa?
Muito bem. Se o tempo é em anos, logo a taxa também tem que ser proporcional à unidade de tempo em ano. Beleza? Então não esquece, chegou no i, o que que você vai fazer? Você vai ter que multiplicar por 100 para chegar na porcentagem desejada. Então logo seria a nossa alternativa D. É isso aí, gente. Terminamos mais um bloco. Na próxima aula a gente vai trabalhar só questões do teu concurso, beleza? Espero daqui a pouco. Vamos lá!